Bom, som testado, eu quebrei o paradigma. É isso. É... eu tenho uma análise de 4 anos, mentalmente falando, uma análise de saber quais são os meus picos evolutivos. Tá? Se você não sabe o que é pico evolutivo, não sei se isso existe, deve existir em outros termos, em outras palavras, de outras formas, mas para mim, pico evolutivo, no meu caso, na minha situação, é nos momentos. É óbvio também, tá simples isso aqui, não é difícil de se entender, não. Tá? Pico evolutivo, o que é um pico? Entendeu? É o alto, né? Então é como se fosse um gráfico evolutivo. Agora você entendeu o que é um gráfico evolutivo. Então são as minhas altas e baixas, né? Da evolução, em um contexto geral para mim, tá? Então falando sobre todas as áreas da minha vida que eu tenho praticado. Então é no todo aqui, lembra? No conjunto, tá? Então eu tenho essa análise mental guardada há 4 anos, né? Então eu tenho essa análise de 4 anos e eu, assim, ano após ano eu repito, eu analiso, eu vejo, eu lembro. Não tem como eu esquecer isso, esse tipo de coisa eu não esqueço porque é importante para mim. Então é algo que se mantém aqui. E não é difícil também de se lembrar, porque existe um padrão, porque é um gráfico, é um pico, é algo que momentos, meses específicos eu estou em alta, meses específicos eu estou em baixa, meses específicos eu estou muito em alta, meses específicos eu estou no médio, meses específicos eu estou muito embaixo, entendeu? Então isso tem se repetido ano após ano durante 4 anos, tá? Seguidos, ok? Durante 4 anos seguidos. E eu, desde quando eu comecei pra reparar nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de análise. E comecei a criar isso aqui também, tá? Então eu quebrei o paradigma porque eu vou ilustrar tudo isso nessas paredes aqui. Entendeu? Tem uma parede aqui atrás, tem essa daqui e tem essa daqui. Entendeu? E aqui está eu, anotações aí, pá, no notebook e a minha cama aqui, ó. E é isso. E eu vou ilustrar tudo isso. Entendeu? Por quê? Porque vai ficar mais fácil eu não esquecer isso e lembrar que, putz, olha, mês que vem pode ser um mês em baixa, entendeu? Para eu ter essa análise e ter essa noção de que é, eu tenho noção de que mês que vem pode ser em baixa, por conta do ano passado, por exemplo. O óbvio, o óbvio para mim é que entre abril, maio, junho e julho é um mês onde eu tenho um pico evolutivo inicial muito forte. É a mesma coisa de final de ano para começo de ano. É um pico muito forte evolutivo sobre o contexto geral. Sobre o contexto geral. Meu pai acabando de mandar foto aqui dele com a minha sobrinha. Ela nasceu recentemente. Oi, Luísa, se você estiver vendo esse vídeo, é de você que eu estou falando. Ele foi ver, ele mandou a foto agora. É uma florzinha. Enfim, voltando ao raciocínio, eu vou ilustrar todas essas coisas aqui, tá? Eu vou ilustrar tudo isso aqui na parede porque fica mais fácil de analisar. É a mesma coisa de acompanhar, de fazer um acompanhamento de qualquer tipo de acompanhamento psicológico, de emagrecimento, acompanhamento de grávida e tal. Então é a mesma coisa, porque eu vou estar analisando algo que já aconteceu e que tem altas e baixas. Então, enfim, eu vou colocar isso em forma de gráfico e ter essa análise aqui geral para que eu possa ter noção de que, olha, mês que vem eu posso estar em baixa, ou mês que vem eu posso estar em alta, o que eu posso fazer se eu estiver na baixa, se a previsão for estar em baixa, o que eu posso fazer para mudar um pouco este contexto, conseguir alterar alguma coisa ou tudo, entendeu? Para que esse pico comece a se movimentar de uma maneira diferente e essa diferença por ter essa noção do gráfico e trabalhando nisso, né, em cima desse gráfico, dessa noção, a gente consegue construir resultados e ações diferentes, onde isso leve a outros picos, a outros caminhos, outros tipos de gráfico evolutivo, tá? Então,
também pensei em erros, acabei de anotar aqui, eu também vou ilustrar erros que são cometidos com base em análise também dos últimos anos, né? Então, tipo, erros principais, erros simples, erros... Qualquer tipo de erro que tenha acabado cometido, que tenha atrapalhado no processo evolutivo, tá? Que tenha tido alguma alteração nesses picos evolutivos. Então, tipo, erro que, putz, me deixou lá baixo, que foi um facilitador para baixa, ou que for um apoiador da baixa, ou erros que, pô, impulsionou, ajudou, isso, aquilo, tá? Mas, assim, é de uma forma estratégica e gráfica, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. É meio que eu quebrei o paradigma, não tem como eu colocar tudo isso na minha cara e ver tudo isso todo dia, ler e tal, enfim. Eu até voltei aqui com os escritos, aqui não vai dar pra ler porque tá um pouco escuro, mas são papeizinhos colados com fita adesiva escrito ambição. A ideia é lotar tudo isso aqui escrito ambição, mas de pouco em pouco, né? Enfim, a gente quer espalhar esse contexto também pelas paredes em volta de mim. Por quê? Porque eu durmo aqui, eu fico aqui, esse aqui é o meu canto do meu quarto, que eu divido com a minha irmã. Então, é o meu canto aqui. Então, é espalhar isso aqui tudo para ver se isso entra de uma maneira insana e diferente. Porque foi o que a gente discutiu ontem. Eu não vou conseguir executar as coisas que eu tenho que executar porque eu vejo a máxima da capacidade disso, o potencial disso, mas eu não quero ser o potencial, eu não quero ver o potencial, eu quero ter a potência, eu quero sentir a potência, eu quero mostrar a potência, entendeu? É a mesma coisa de eu ter uma arma e quando eu preciso usar eu não uso. Pra que você tem uma arma? Você precisa usar e você não usa. Se você tem arma e você precisa usar e você não usa, você tem uma arma à toa. É melhor não ter nada do que ter ela. Entendeu? Então é a mesma coisa pra mim, isso, entendeu? Então é nesse contexto que a gente vai trabalhando, vai fortalecendo e vai buscando entender o que a gente tem que fazer para que essas coisas possam sair, né, do papel, possam sair da cabeça para vir pro papel e do papel vir para a realidade, vir pro meu tato, vir aqui, ó, para minha mão, vir do meu controle, onde eu possa conseguir controlar, entendeu? E segurar e crescer com isso aqui, entendeu? Então é basicamente isso. Tá, eu entendi que eu também sou bom com dar exemplos na prática, mexendo isso e aquilo. É um contexto de oratória que eu venho criado aí que tem fortalecido bastante, tá? Enfim, é uma observação isso aí. Vamos executar, vamos fazer as coisas e vamos que vamos, cara. Não tem erro, velho. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu analiso, quanto mais eu repito, quanto mais eu falo tudo isso, mais eu vejo que esse sou eu, é isso que tá dentro de mim. Eu posso não saber exatamente o caminho que eu quero agora, ou o que eu tô fazendo exatamente, ou se o que eu tô fazendo tá exatamente certo, mas eu sei que as intenções são boas, os desejos são bons, o plano é bom, o plano é puro, o plano realmente tem uma capacidade exponencial e tem realmente um fundamento bom, né? Então, se o centro é bom, então significa que tudo que vier em volta é para seguir conforme o centro, tá? Então, de forma geral, em outras palavras, se eu planto algo bom, eu vou conseguir colher algo bom. Não importa quanto tempo demore, eu vou conseguir colher algo bom. Se eu planto uma fruta boa, tá? Se eu planto algo bom, eu vou conseguir colher um resultado bom, um progresso bom, um processo evolutivo, talvez muito cansativo, talvez muito excessivo, mas bom, com frutos cada vez maiores, tá? Então, você tá plantando, entendeu? Porque só colhe aquele que planta. É bobeira, pode ser que é bobeira, mas é real, cara, é real, entendeu? A galinha bota ovo. A galinha vai botar ovo direto, entendeu? Mas se você não for lá e fazer e buscar, né, o ovo e tal, entendeu? O ovo vai ficar lá, entendeu? O ovo vai ficar lá,
Entendeu? É a mesma coisa da plantação, cara. Se você plantar algo bom, vai crescer algo bom, tá? E se você não for lá e colher, entender o que você precisa fazer para poder colher esse algo bom, vai ficar lá de qualquer jeito. Em algum momento isso vai ser estragado, porque o tempo estraga o que fica parado. O tempo, o tempo, o tempo está, dicção, o tempo estraga a inércia. 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 E a sequência, o processo, a busca, a repetição, incessantemente, a confiança, a capacidade de fazer aquilo e a execução em fazer realmente aquilo te torna bom e torna isso prático. Eu acabei de te provar. Eu errei uma palavra, eu errei ela de novo, repeti ela de novo, repeti, acertei, consegui falar algo um pouco mais bonito do que eu tinha falado e acertei de novo e acertei aqui nessa agora. Entendeu? Então, não tem como. Se você realmente fizer aquilo que você tem que ser feito, fazer aquilo que você falou, olha, eu preciso fazer isso, aquilo. Ponto. Até amanhã eu vou fazer. Você vai lá e ponto, faz. Até amanhã tá feito, tá? Então, se você realmente for rígido consigo mesmo e fazer o que você precisa ser feito, de qualquer maneira, você vai conseguir colher os resultados que você realmente merece, tá? Então, é basicamente isso e... Vamos lá, hoje é dia 2 de julho. 2 de julho é um dia anterior, um dia após ao outro vídeo que eu gravei. Agora são 6h29, isso é um padrão, pode ver. Ontem eu devo ter gravado um vídeo mais ou menos nesse tempo de horário também, ou talvez um pouco mais tarde, mas foi ontem e foi no período da noite. Então, é repetição, eu fiz isso ontem, eu achei a essência naquilo ontem, achei a essência hoje, tô fazendo de novo. Então, é algo que vai se seguindo e vai se perpetuando cada vez mais, cara. Você consegue fazer isso. O que você acha que você não consegue é porque você não tem talvez o conhecimento, não tem talvez... Porque você se compara muito também, isso é algo muito forte, tá? Comparação com gente que tá a 10 passos de você e você não é fulano, você não é ciclano, você é você, entendeu? Então, independente se a pessoa do seu lado tá 10 passos longe de você, não é porque ela fez algo tecnicamente especial, né? E muito diferente. Ela fez o que ela tinha que fazer, ela executou a parada, entendeu? Então, o seu tempo vai chegar se você executar a parada e fazer o que você tem que fazer. É simples, mas é um processo difícil de se entender. É óbvio, mas é um processo lento de se compreender, entendeu? É óbvio, é nítido que se você não plantar algo bom, você não vai colher algo bom. Isso é óbvio. Mas é difícil a gente entender isso na prática. O que é a prática do nosso dia a dia? Eu quero ter um trabalho bom. Eu quero ter um trabalho bom, um salário bom, entendeu? Ah, sei lá qual área, mas eu quero ter um trabalho, um salário bom. O que eu vou precisar fazer? Estudar para ter a oportunidade de ter esse trabalho bom, estar ali, né, em meio a pessoas que têm já esse trabalho bom, entender o que elas estão fazendo e querendo ou não, você vai ter que fazer a mesma coisa que eles, pô. Se você, por exemplo, se você quer ter algo que alguém tem já, entendeu? Você tem que olhar para o que ele está fazendo, fazer o que ele está fazendo e fazer muito mais, né? De acordo com a sua condição te permite, né? Você faz aquilo que você tem que fazer, independente do que seja, de acordo com o que a sua condição permite, até você conseguir ter condições melhores, né? De poder fazer melhor, entendeu? Então, Cortella, né? Fala essa frase constantemente, né? Eu já falo muito. Então, pô, isso é nítido, entendeu? Então, olha só, eu tô praticando aqui, eu tô falando aqui, eu tô dizendo, eu tô compreendendo isso, mas é tudo pra mim mesmo. É
tudo isso aqui é para mim mesmo. Tudo isso aqui é para mim mesmo. E se de alguma maneira eu conseguir captar isso e levar isso para as pessoas de uma maneira que possa inspirar elas, de uma maneira onde que ela fale, mano, esse cara aí também não tem nada de diferente, entendeu? Mas é alguém que se preocupa em ter resultados bons, que se preocupa em realmente plantar algo bom, para colher algo bom, que se preocupa com o processo, entendeu? Então, esse vídeo é para pessoas que é para mim mesmo, mas se de alguma maneira tiver alguém que eu consiga mover e compartilhar e que ela possa se sentir inspirada, é para você também, tá? Ninguém. Existem muitas pessoas que estão buscando muitas coisas semelhantes que você. E só que o caminho ele é bem intenso e muitas vezes solitário, tá? Então, olha, eu tô sozinho aqui falando com o meu celular, 7 horas da noite, numa terça, quarta-feira da noite. Entendeu? Então, é solitário, é sozinho, mas solitário, sozinho, você já pensa em algo ruim. Porque é o contexto que o mundo te colocou, que você deixou que o mundo colocasse na sua cabeça por meio de influência em ambientes, que algo solitário e sozinho é de fato ruim. Sim, de fato pode ser ruim, mas não sempre é ruim. Você vai ter que fazer as coisas mais difíceis que você vai precisar fazer durante a sua vida toda, tá? É quando você estiver sozinho. É aquela decisão sozinho, entendeu? Então, e olha só, eu falei da vida toda, mas eu só tenho 21 anos, então eu não vivi, acho que nem, sei lá, nem metade da minha vida, né? Então, nem a metade da metade, né? Se você olhar bem, porque vamos colocar numa suposição aí que o homem consiga viver até 100 anos, não é abaixo disso, mas só pra gente entender. Então, enfim, é isso, cara. Você consegue, você é capaz. Só que não vai adiantar de nada eu falar isso e você, nossa, eu sou capaz, eu sou isso, aquilo e pronto. Fechar o vídeo e voltar a fazer aquilo que você tava fazendo. Postergar, né? Aquilo que você faz de melhor. Postergar. Eu sei, eu entendo porque, infelizmente, eu ainda estou preso ainda a isso. Ainda estou um pouco preso a isso. É por isso que eu gravo, é por isso que eu tento inspirar as pessoas, é por isso que eu faço isso pra mim mesmo e tento fazer isso pra outras pessoas de uma forma egoísta, mas que acaba não sendo. Dá certo, cara. Se você realmente tem um plano, segue, confia e mete a cara, entendeu? Eu falo isso porque é o que eu repito isso pra mim constantemente há 4 anos, mais ou menos. Entendeu? Então, não é fácil, nunca vai ser. E quem te falar que é fácil, quem vender esse peixe falando que é fácil, realmente ele só quer o seu dinheiro, ele só quer realmente tirar o valor monetário de você e quer te sugar toda a sua energia para você não ter chance nenhuma de entrar na linha de competição, né, do mercado e jogar fora, né? Então, só que ele entende errado, né? Ele entende que tem pessoas que podem atrapalhar na sua, né, e levar isso como uma competição. Enfim, de fato, vai ter muitas pessoas que vão ser melhor que eu sobre muitas coisas, sobre várias outras coisas. Só que aquele que entende que não existe competição quando você está sempre competindo consigo mesmo, é aquele que já entendeu o necessário para conseguir buscar a vida que busca, que realmente deseja e que realmente está ali pronto para seguir e percorrer os seus sonhos, seus objetivos. Então não tem competição quando a competição é só consigo mesmo. É você contra você todos os dias. Todos os dias. É um pensamento que você tem que cortar, é uma ação que você tem que quebrar, é um não que você tem que falar, é um sim que você precisa fazer para não perder a oportunidade, é uma coisa que você tem que sacrificar, um momento, um tempo, um dinheiro, um conhecimento específico, alguém que você tem que deixar ou ficar ou escolher, alguma coisa você vai ter que fazer, você vai ter que se movimentar.
A inércia é inimiga da perfeição e a perfeição é inimiga de tudo. Tá? Não fez sentido. Então dane-se que não fez sentido. Entendeu? Então o que eu tô querendo dizer é que realmente não tem como você querer movimentos, mas se você de fato não se movimenta. É óbvio, sim. É tão óbvio que você tá aí. Precisando de um vídeo motivacional, precisando que alguém bata com a sua cabeça na parede pra você sacar o que você tem que fazer. Sendo que você precisa sacar o que você tem que fazer. Entendeu? É por isso que eu faço isso. É maluco? É louco? Talvez um pouco psicodélico, sei lá. Fora da caixa. Que seja. Contanto que execute, contanto que realmente faça o seu, não atrapalhe ninguém, mas que busque incansavelmente aquilo que deseja. É isso. Vamos pra cima. Eu ia falar, make myself great. Como que é? Make myself great again. Entendeu? Uma piadinha aí, tá ok? Vamos.